Paulina, Epístolas Paulinas. Eu sou o professor Eduardo Maciel e hoje nós estamos ao vivo com os nossos alunos EAD, diretamente aí do nosso campus online. Hoje nós vamos estudar a aula de número 1 de Epístolas Paulinas e eu acredito que nessa viagem cultural, teológica, nós teremos muita coisa boa para descortinar no sentido de epístolas paulinas, ou melhor, epístolas gerais, né? As epístolas paulinas a gente já estudou nos meses anteriores aí. Os alunos que ainda não tiveram essa disciplina, depois ela vai voltar na grade, vai voltar no módulo para vocês, mas acredito que pela sequência vocês já devem ter tido anteriormente epístolas paulinas e agora nós estaremos juntos em epístolas gerais. Essa é a nossa aula de número 1. Toda aula de número 1 eu gosto de dar um panorama geral para a turma antes de entrar propriamente na primeira carta. Dentro desse panorama geral, Jaqueline e Companhia Limitada, todo mundo que está assistindo aí ao vivo ou gravado, nós temos 8 epístolas no total. A primeira epístola que nós vamos estudar na noite de hoje, ou se você estiver vendo gravada no dia de hoje, na tarde de hoje, é a epístola aos Hebreus. E o tema central da epístola aos Hebreus é a superioridade de Cristo. Daqui a pouco eu explico mais sobre essa temática. A segunda epístola que nós veremos no próximo encontro, na próxima aula, é a epístola do apóstolo Tiago, que fala sobre a fé, mas também fala sobre as obras. A terceira epístola, nós veremos na terceira aula, é a primeira epístola do apóstolo Pedro, que fala como vencer em meio ao sofrimento. Provavelmente a gente vai fazer as duas epístolas de Pedro na mesma aula, se der tempo. Então veremos também na nossa terceira aula o crescimento em graça, que é a temática da segunda epístola do apóstolo Pedro. Depois, nós ainda temos, dentro desse bojo de epístolas gerais, a quinta carta, né? Eu não mudei os números aqui, mas você já sabe que é a quinta carta, que é a carta do apóstolo João, primeira de João. E essa primeira carta, ela vai falar da comunhão e também da confiança dos filhos de Deus, essa koinonia. A sexta carta é a carta de segunda de João. Ele vai pautar sobre os falsos mestres. A terceira epístola de João já é bem mais curtinha, vai trazer exortações e elogios para os seus companheiros aí, os seus discípulos, Gaio e tantos outros. E a última epístola que nós veremos nesse módulo, a epístola de Judas, que não é o Judas Iscariotes, não é o traidor, é um outro Judas. Judas, ele era um nome comum. E Judas, ele vai falar sobre apostasia. Então são essas 8 cartas que nós veremos de maneira detalhada ao longo do nosso curso de teologia avançada. E eu espero que você esteja com expectativa, porque eu estou, para a gente estudar junto essas 8 epístolas gerais. Vamos fazer uma breve introdução. Tudo que eu falar hoje tem no seu material didático, tem no seu material escrito. A maior parte do Novo Testamento, ela é composta por cartas, ou seja, epístolas. E é por esse motivo que torna-se importante ao estudante de teologia compreender tanto as características como também a aplicabilidade desse método literário.
Você sabe, nós já explicamos isso em outras matérias, principalmente em origens bíblicas, que a Bíblia ela é um livro de interpretação. Sendo um livro de interpretação, nós precisamos entender que cada livro tem a sua riqueza literária e o seu estilo literário. Então, na Bíblia nós temos biografia, que são os evangelhos. Na Bíblia nós temos livros poéticos, que vamos ter um módulo só para esses livros. Na Bíblia nós temos livros históricos, nós temos profecias, nós temos livros que são livros considerados da lei, é o Pentateuco, e também nós temos epístolas, nós temos cartas. Esses livros que a gente vai começar a estudar hoje, como também estudamos no módulo de Epístola Paulina, esses livros são cartas. E como são cartas, eles têm algumas características que são características de uma carta, ou seja, destinatário, saudação, propósito, tudo isso vai englobar. A minha voz está saindo bem aí para você, Jean? Se estiver bem, vamos que vamos. Tudo isso vai englobar um estilo literário que é diferente de livro poético, que é diferente de profecias, que é diferente de cânticos, de salmos. Então a gente precisa diferenciar cada uma dessas características literárias, porque a característica das epístolas gerais é que esse ensino que a gente começa a estudar a partir de hoje é um estilo literário de epístolas, de cartas. Os textos das epístolas gerais pertencem a um gênero literário de carta. Algumas características desse estilo são importantes a serem notadas. Primeira coisa, quando a gente vai ler para interpretar de maneira salutar o ensino de carta, é um método extremamente eficaz. De fato, as cartas são úteis e ainda hoje são amplamente utilizadas. Eu sei que hoje a gente se comunica mais pelo WhatsApp, pelo e-mail. Teve um tempo que a gente mandava fax, telegrama. Diga, Jean. Quer falar, Jean? Não, só abrir o áudio que você queria. Tá ótimo. Aquele mesmo esquema. Quando vocês quiserem falar, levanta a mãozinha e aí eu já abro para vocês aqui a palavra. Então, voltando ao que nós estamos dizendo sobre esse método que é extremamente eficaz, essas cartas elas são úteis até o dia de hoje, porque existem cartas que foram escritas há quase 2000 anos atrás, mas parecem que foram escritas ontem à noite, de tão atual, de tão abrangente, de um assunto tão amplo, que cada um dos apóstolos, cada um dos homens de Deus procuraram trazer para nós. O seu emprego pelos apóstolos se deu por duas razões. Primeira, a distância entre o remetente e o destinatário e as limitações de comunicação da época. De fato, a utilização das cartas foi tão eficaz que mesmo depois do período apostólico, os pais da igreja continuaram fazendo uso deste método. Então, para a gente entender que esse método é extremamente eficaz, porque até depois dos pais apostólicos, os que vieram, discípulos dos discípulos, continuaram usando esse mesmo método. A linguagem de uma carta, ela querendo ou não, é uma linguagem mais resumida.
não é um livro, não é um projeto de pesquisa, não é uma grande obra. Então, quando a gente escreve através de cartas, geralmente os autores eles vão direto ao ponto. Não existem muitos rodeios, não existem muitas floreadas quando falamos em cartas. Então, bom exemplo ilustrativo para a gente ter aqui são os pais apostólicos, os pais da igreja. Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, inclusive Policarpo ele foi discípulo de João, Clemente de Roma. Todos eles usaram esse método, que é um método de cartas, para continuar levando a mensagem do reino. E a maioria dessas cartas, turma, foram chamadas cartas circunstanciais ou cartas gerais, uma vez que eram escritas visando a resolução de problemas específicos. Uma outra coisa que nós já dissemos aqui nas aulas anteriores é que todas as igrejas, por melhor que elas sejam, tanto as antigas daquela época como as da pós-modernidade de hoje, elas têm problemas. O ser humano, ele precisa resolver, precisa solucionar os seus problemas e as suas demandas. Todo ser humano tem suas demandas, todo ser humano tem os seus problemas. Então, essas cartas, elas geralmente são escritas de maneira circunstancial. Tinha um problema lá em Corinto, Paulo escrevia para a igreja em Corinto. Tinha um problema lá em Éfeso, Paulo escrevia para a igreja lá em Éfeso. E nós vamos ver isso também nas epístolas gerais. Essas cartas, elas são circunstanciais para pelo menos amenizar essa problemática existente. Existem duas divisões das epístolas no Novo Testamento. As cartas paulinas, que nós já vimos no módulo anterior, são elas, primeiramente, epístolas pastorais, onde o apóstolo Paulo trata de assuntos ministeriais. Então, uma característica das epístolas paulinas, talvez até mais robustas do que as epístolas gerais, é porque as epístolas paulinas têm um peso e uma fundamentação de fé cristã para pessoas que já eram maduras na fé, para gente que já tinha aceitado a Cristo, gente que já fazia parte do ambiente congregacional, lideranças. Então, essas epístolas paulinas, elas trazem também um conteúdo para quem já trabalha e já está habituado na obra do Senhor. E o segundo grupo, que é o nosso módulo, aonde iniciamos hoje as nossas aulas, são de fato as epístolas gerais. Foram escritos por meio dos quais os apóstolos se comunicavam com as igrejas. Aqui não só restrita ao ministério, porque tem algumas epístolas paulinas que são bem pastorais mesmo, para liderança, né? Aqui de maneira geral, tá? Para toda a igreja, para quem compõe a igreja, diáconos, presbíteros, pastores, mestres, doutores, apóstolos, para toda a membresia da igreja. Aqui, de uma maneira geral, as epístolas paulinas, elas são mais abrangentes, elas alcançam um número maior de pessoas. Quais são as características de uma carta? Existem algumas características. A primeira é que toda carta possui um autor. Toda carta tem um autor. Por mais que o autor às vezes não apareça, como é o caso de Hebreus, que a gente vai estudar hoje, o autor ele não aparece, é um autor anônimo. Mas existe um autor, existe alguém que escreveu aquela carta. Em segundo lugar, a segunda característica
é que as cartas possuem um destinatário. Elas sempre são enviadas para um determinado público ou para uma determinada pessoa. Terceira característica, possui uma saudação. Nós veremos isso de maneira agora mais pulverizada, de maneira mais pessoal, nas epístolas gerais, porque Judas tem a sua forma, João tem a sua forma, Pedro tem a sua forma, Tiago tem a sua forma de saudar. Já nas epístolas paulinas, a gente viu algo meio que heterodoxo, né? Porque o autor foi um único autor, foi o apóstolo Paulo. Então a gente vê as epístolas paulinas como algo bem mono, e aqui nós vamos ver algo bem estéreo, né? A gente vai ver característica de cada um dos apóstolos aqui. As cartas possuem conteúdo, é mais uma característica de carta. Existe um conteúdo temático, proposital, e elas também possuem uma despedida. Toda carta possui uma despedida aonde o escritor ele se reporta aos seus destinatários dizendo que ele quer ter uma nova oportunidade de estar ali naquela cidade, de estar ali naquela igreja, que Deus possa permitir que brevemente isso aconteça. Então, sim, nas epístolas existe esse conteúdo e existe, sim, esse tom de despedida, principalmente nos versículos finais. Isso aponta para uma grande verdade. Qual é a grande verdade que a gente precisa entender nas epístolas como um todo? Não só epístolas gerais, mas também epístolas paulinas. Relacionamento. Esse é o ponto fundamental, pois não podemos enxergar essas cartas apenas como um tratado teológico. E sim, ou melhor, é sim um tratado, mas não se pode perder de vista o lado afetivo do texto. Turma, é uma carta. Se é uma carta, existe uma afetividade. Se é uma carta, exige uma proximidade, uma preocupação, um relacionamento mais estreito. Eu acho que é difícil a gente dizer que somos igreja em um determinado grupo aonde nós não temos comunhão com ninguém. Obviamente, lá na sua igreja existem pessoas que são mais próximas a você e também existem pessoas que são mais distantes de você. E isso é uma questão de afinidade. Tem gente que fala contigo todo culto e depois tem o pós-culto, tem a pizza, tem o hambúrguer, tem a cantina, e aí as pessoas vão juntas, mas outras pessoas não. Termina o culto e vão embora para casa. Male, dá boa noite, dá a paz do Senhor. É uma questão de afinidade, alguns mais próximos, outros mais distantes. Mas relacionamentos são importantes na convivência humana, na construção humana. E a gente vê muito essa preocupação, tanto nas epístolas paulinas como nas epístolas gerais. Esse tratado ser um tratado não apenas teológico, mas haver uma afetividade nesse texto, nessa carta. As epístolas são escritos relacionais, isso é, elas demonstram a preocupação de uma pessoa em corrigir falhas e fortalecer a fé de um irmão. É uma preocupação que nós precisamos ter, a gente procurar sempre, como igreja, como irmãos em Cristo, sanar
as debilidades, as dificuldades que cada um possa ter. Obviamente, nós não somos deuses para suprir todas as necessidades, mas nós somos irmãos em Cristo e nós podemos estender a mão para quem está necessitado. Teoricamente, essa questão da afetividade e essa demonstração de uma preocupação em corrigir falhas, erros, não deixar o outro cair no abismo, fortalecer a fé do irmão que está mais para lá do que para cá, isso é de suma importância, isso é de uma maneira salutar esse convívio, essa preocupação. Às vezes a pessoa fica ausente da nossa igreja por algum tempo e nós sentimos uma falta daquele irmão. Como é que a gente demonstra a preocupação que aquela pessoa está fazendo falta? Dando um telefonema, passando um WhatsApp. Poxa, eu não te vi domingo, fiquei preocupada, aconteceu alguma coisa? É essa preocupação que a koinonia, que a comunhão, que a igreja como comunidade, ela teoricamente precisa ter. Eu digo teoricamente porque é fácil a gente falar aqui, mas na prática isso vai requerer amor, isso vai requerer atenção, isso vai requerer de cada um de nós tempo, dedicação. Ao estudar o conteúdo das cartas, das epístolas, a gente deve se atentar para 3 pontos, turma. Primeiro ponto, que eu já comentei no início da aula, considerar seu gênero literário. Cada epístola tem um gênero literário. Tem epístola que é uma epístola pastoral, tem epístola que é uma epístola para determinado discípulo, tem epístola que é mais geral para toda a igreja. Tudo isso está dentro do mesmo gênero literário, que é o gênero literário de carta. Agora, na Bíblia não existe só carta. Tem lei, tem profecia, tem livro histórico, tem livro poético, tem livro que a gente precisa ter um certo cuidado na exegese, na hermenêutica, para não interpretar uma carta da mesma maneira que se interpreta uma profecia, para não interpretar um livro poético da mesma maneira que se interpreta uma epístola, porque as interpretações ali, trabalho de exegese, trabalho de hermenêutica, ele muda conforme o estilo literário. Em segundo lugar, considerar o seu contexto histórico. Quando a gente fala do contexto histórico, a gente está falando da cultura. Quem eram os habitantes? Qual era a geografia? Qual era o costume da época? A gente precisa levar em conta o contexto histórico. Quando Paulo manda as mulheres ficarem caladas na igreja, tem uma cultura, tem um contexto histórico. Isso é de maneira geral. As mulheres hoje, em 2024, 2025, 2026, 2027, 2030, elas não podem abrir a boca dentro da igreja? Obviamente que não, turma. Tem um contexto histórico para que Paulo tivesse falado aquilo na carta aos Coríntios. E por último, considerar o seu contexto teológico. Quando a gente fala em teologia, nós estamos falando de ensino. Toda religião tem a sua teologia, nós falamos disso nas últimas aulas. O espiritismo tem a sua teologia, o budismo tem a sua teologia, o islamismo tem a sua teologia. Então nós estamos falando de ensino. Qual é o ensino teológico que essas cartas, que foram escritas há quase 2000 anos atrás, trazem para cada um de nós nos dias de hoje? Elas são atuais, elas são relevantes, elas elucidam algumas questões do século XXI. É essa teologia, é esse teologar que nós precisamos ter como preocupação mesmo, como
entender mesmo o que cada apóstolo, cada profeta quis dizer. Deu para entender? Alguma dúvida, Jaqueline, Jean, Ana Cristina? Quando vocês puderem abrir a câmera igual Jaqueline, é melhor para mim. Por que que é melhor para mim? Porque quando todo mundo fica de câmera fechada, eu acho que eu tô falando com as paredes. Eu acho que eu tô falando sozinho. Mas quando eu vejo o seu rostinho aí, eu tenho certeza que você tá comigo, prestando atenção na aula. Obviamente tem casos aí que tem hora que a gente tem que dar uma fechadinha na câmera. Mas se puderem passar a maior parte do tempo com a câmera ligada, eu vejo vocês e acho que não tô falando aí sozinho, tá bom? O Jean tá até dirigindo, ó. Cuidado, hein, Jean? Não vai bater de carro, não. Só ouve e presta atenção no trânsito. Vamos falar agora da Epístola aos Hebreus. É a nossa primeira carta, é a nossa primeira epístola, é a nossa primeira aula. Ao longo das semanas aí, das aulas, a gente vai falando das próximas epístolas, mas eu não gosto de misturar muito na mesma aula várias epístolas. Eu gosto de manter uma temática. Então essa primeira, a primeira aula vai ser sobre Hebreus, que daria mais ou menos umas 2 aulas. Hebreus, a gente tem muita coisa para a gente discutir aqui, porque Hebreus é o elo entre o Antigo Testamento, aqueles cerimoniais que haviam na Antiga Aliança, e o Novo Testamento, essa aliança superior. A carta aos Hebreus, ela é bastante singular, diferenciando-se de todos os livros que compõem o Novo Testamento, a Nova Aliança, pelo seguinte motivo. Primeiro, começa como um tratado, isso é, começa como um estudo formal, acadêmico, criterioso. Nesse caso, Hebreus começa como um trabalho teológico. É uma das epístolas que os teólogos mais são apaixonados. Eu tenho aqui um material vasto de Hebreus. Depois eu posso até montar para vocês uma biblioteca digital online para vocês consultarem. Eu tenho um livro aqui na minha biblioteca que é o ensino de Hebreus, só Hebreus, um livro de mais de 300 páginas, comentando versículo por versículo. Não é um livro para você ler em uma semana. Tamanha teologia e bagagem que existe nele. É um livro para você pegar o capítulo 1 e estudar uma semana. Capítulo 2, estudar uns 15 dias. Capítulo 3, estudar mais uma semana. Porque o livro de Hebreus, a carta, ela é uma carta, turma, riquíssima. Tem muita coisa boa que a gente precisa aprender em Hebreus. Então, esse é o primeiro motivo. Entender esse tratado teológico, porque é o preferido da maioria dos meus colegas teólogos. Em segundo lugar, Hebreus ele continua, num segundo momento ali do livro, como um sermão, apresentando um discurso com características práticas a respeito de verdades com base lá no Antigo Testamento, veterotestamentário, mas com uma visão superior. Então, a carta aos Hebreus, ela consegue fazer um elo de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Traz para nós, num segundo momento, uma característica de sermão, de pregação, trazendo para nós esse link, esse elo entre o Antigo e o Novo, com uma visão superior. A Bíblia diz em Hebreus
que nós estamos debaixo de uma aliança superior em Jesus. O que quer dizer isso, professor? Significa que muitos ritos judaicos que lá no Antigo Testamento eles praticavam, para nós que somos cristãos, já não tem mais tanto sentido, porque a nossa aliança é superior. Dá um exemplo. Shabat. Guardar o sábado. Parar todas as obras às 18 horas de sexta-feira e voltar a trabalhar, a fazer nossas atividades às 18 horas de sábado. Porque o sábado foi feito para o homem. Jesus disse isso. E não o homem para o sábado. Claro que nós devemos ter um dia que a gente deve separar para Deus. Mas independente de ser o sábado, pode ser o domingo, pode ser a segunda, de repente você tem folga na terça, de repente você está mais livre na tua agenda na quinta. Então o teu sabate pode ser quinta, o teu sábado pode ser domingo. Não necessariamente tem que ser das 18 horas de sexta, quando o sol se põe, até as 18 horas de sábado, quando o sol se põe. Não, porque essa lei era para o judeu. E nós estamos debaixo de uma aliança superior. Quer ver outro exemplo? Alimentação. A dieta judaica, ela é muito diferente da nossa, com as suas restrições. Por exemplo, para se preparar derivados de leite, não se pode usar os mesmos talheres para derivado de carne ou para carne bovina. Então tem que ter um jogo de panela, de utensílios para peixe, para carne, e outro utensílios para derivados de leite. Em Israel você não vai encontrar um restaurante onde sirva carne e depois você vai poder pedir um sorvete de sobremesa. Não. Você vai ter que sair dali e procurar uma sorveteria. Porque no mesmo lugar não se vende carne e derivados de leite. É cultural. É uma questão de alimentação judaica. Ah, mas eu não posso? Você pode, você não é judeu. Ah, eu não posso comer uma bisteca, um carré? Pode. Uma carne suína? Pode. Porque você não é um judeu. Se fôssemos judeus, aí estaria proibido. Na nossa dieta, carré, com aquele limãozinho que você gosta. Estaria proibido. Bacalhau. Tá chegando o Natal. E aí? Não vai ter bacalhau porque somos judeus? Não somos judeus. Estamos debaixo de uma aliança superior. E é isso que o livro de Hebreus trata. Em terceiro lugar, conclui-se como uma carta apresentando um alto grau de relacionamento para com o leitor. Olha que legal. Começa como um tratado teológico, passa a ser um sermão e termina com um alto grau, um alto nível de uma carta com relacionamento, com troca, com ajuda mútua, com uma linguagem de comunidade cristã. Então essa carta ela é muito particular porque ela passa por esses três momentos. Ela passa por esses três segmentos aí. O tratado teológico, falando dessas questões cerimoniais lá do Antigo Testamento, a questão do sermão, da ajuda mútua e também a questão do relacionamento filho e pai, a paternidade divina, ela é muito colocada em Hebreus, relacionamento de comunidade cristã entre irmãos, relacionamento vertical. É muito importante esses três momentos aí
na carta, na epístola aos Hebreus. Autoria. Este é, sem dúvida, o tema mais debatido do livro de Hebreus. A carta tratasse de um texto anônimo. Há várias suposições acerca de sua autoria, mas ninguém sabe ao certo a identidade do escritor. Turma, é um grande mistério quem escreveu Hebreus. Nós não sabemos se foi Paulo. A tradição cristã quer colocar na conta de Paulo, mas o estilo literário é muito diferente. Compara as epístolas paulinas, compara a saudação, compara a despedida, compara o estilo literário, a maneira como Hebreus é construído. É diferente. Parece um outro autor. Eu, particularmente, não acredito que tenha sido Paulo. Ah, mas o senhor, como professor de teologia há alguns anos, tem algum palpite? Tenho. Para mim, dentro do meu palpite, foi alguém muito próximo a Paulo. Para mim pode ter sido Barnabé, para mim pode ter sido Áquila, para mim pode ter sido até Priscila. Por isso, um autor anônimo. Porque uma carta escrita por uma mulher numa sociedade patriarcal machista talvez não teria tanto crédito. É um palpite meu. Pode ter sido Priscila, pode ter sido Áquila, que eram pessoas conhecedoras da teologia cristã, profundos teólogos, e pode ter sido também Barnabé, o filho da consolação, mas exatamente quem nós não sabemos. Então, lá na avaliação, se eu colocar quem é o autor aos Hebreus, você coloca anônimo, você coloca desconhecido. O palpite você pode ter a opinião, você pode ter, mas ao certo nós não sabemos. Ainda que a tradição cristã queira colocar como Paulo, né? Para nós, não foi Paulo. Data: entre 50 e 60 depois de Cristo. Essa visão defende que o público-alvo da carta é a segunda geração dos cristãos. Primeira geração, geração apostólica, aqueles que caminharam com Cristo. Dentre essa primeira geração, o último apóstolo foi João, que vem a falecer aproximadamente lá no ano 100. A carta aos Hebreus não está focada nos apóstolos, está focada na segunda geração. No texto, é possível perceber um certo nível de esfriamento espiritual no meio da igreja, o que aponta para uma geração de cristãos mais distantes do período apostólico. E esse esfriamento a gente tem visto hoje também, turma. Existem muitas pessoas que estão perdendo a fé, estão distantes do amor cristão. Existem pessoas que ficam meses sem ir à igreja e elas não sentem falta nenhuma. Se elas pudessem substituir as atividades aos domingos por outros atrativos, shopping, praia, viagem, ela não sentiria falta nenhuma. Existem pessoas que só vão à igreja quando não tem nada para fazer. Ah, não tem nada para fazer, eu vou lá na igreja, tem o culto lá, tem oração, vou lá. Mas se tivesse outra coisa, se tivesse um jogo de futebol, uma final de campeonato, ela não iria. E ela não sentiria falta. Hoje eu sinto que
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Não que eu e você devemos ser religiosos e tem que bater o ponto todo domingo na eclésia. Não é isso, não. Não é uma questão de bater o ponto na eclésia, mas é uma questão de rever os nossos irmãos. É uma questão de estarmos juntos ali para nos ajudarmos mutuamente, para a gente não se esfriar na fé, para a gente não se perder. A Epístola aos Hebreus, ela trata justamente disso, desse esfriamento de alguns da segunda geração que estavam perdendo a fé no Cristo. Local e escrita. Esse texto aqui é muito bom, de Hebreus 13, 24, porque ele vai elucidar para a gente tanto o local como a escrita. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saudam. Olha que texto interessante. Fala do nome de um país. Eu coloquei até a bandeira do país aí. Os da Itália vos saudam. Então tem uma pista para nós aí. Da onde foi o local e a escrita dessa carta aos Hebreus. O texto aqui, ele é destacado do livro de Hebreus e ele pode apresentar dois significados, dependendo da maneira como se encara o texto. Então a gente precisa entender dois significados desse texto que cita a Itália. Primeiro, os da Itália são pessoas que saíram da Itália e, por meio da carta, estão saudando os seus conterrâneos. Essa é a primeira tese. Gente que abandonou a sua pátria natal. Gente que saiu da Itália e que estavam saudando pessoas que ainda viviam na Itália. Segunda tese. Os da Itália são os moradores da Itália que saudam os destinatários da carta. A resposta mais provável é a segunda opção, significando que o autor da carta encontrava-se em Roma, Itália, durante a escrita do texto. Então é interessante esses dois posicionamentos e eu fico com o segundo. Os moradores da Itália saudando o destinatário da carta. Aqueles que viviam na Itália e aqueles que estavam recebendo essa carta lá em Roma. Então nós temos essas duas teses aí, essas duas teorias. Você abraça qual você quiser. Ou os que saíram da Itália, ou os que permaneciam na Itália. Destinatário. Existem algumas divergências nas opiniões acerca do público-alvo de Hebreus. Mas nós não podemos duvidar de que a carta foi escrita para os cristãos judeus. A hipótese mais antiga e bem aceita aponta que os destinatários seriam judeus palestinos, em especial a igreja de Jerusalém. Lembra quando a igreja estava sendo formada? Quando nós estudamos o livro de Atos, que a igreja ela estava sendo formada, ela era uma igreja judaico-cristã. Lembra disso? Porque muitos judeus estavam se convertendo, mas também haviam os gentios que estavam chegando. Era uma igreja judaico-cristã gentílica. Era uma mistura. Teve ali o concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, não mais obrigando os gentios a se circuncidarem. Teve lá um mal-estar entre Paulo e Silas, porque Silas, Pedro,
queria que todo mundo se circuncidasse. Paulo disse: Pedro, não é necessário. Silas não, né? Simão. Simão, Pedro, não é necessário. Nós somos circuncidados porque nós nascemos no judaísmo. Eles não, eles são gentios. Não há essa necessidade ritualística. Então, a carta aos Hebreus, ela é escrita justamente nessa construção de uma nova igreja, de uma nova configuração. Porque até então era só o judaísmo, a religião predominante. Mas agora a igreja estava aberta para todos os povos. Número 1. Em toda a carta não se percebem alusões ao paganismo. Há, entretanto, um forte combate da supervalorização dos costumes judaicos. Aqui a gente já tem uma pista. Essa carta foi escrita para uma igreja gentílica, uma igreja judaizante, mas que não estava batendo no paganismo. O paganismo não era o principal problema para os irmãos que estavam recebendo Hebreus. O problema maior era a supervalorização dos costumes judaicos. Circuncisão, sabate, alimentação e tantos outros preceitos aí judaicos, daqueles 613 que nós conhecemos parte dele. Número 2. Temos que considerar que haviam milhares de cristãos judeus que criam na lei e eram zelosos por ela. Uma dessas pessoas foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Ele era um fariseu, ele era um extremista, ele era um xiita. Ele matava cristão. Saulo deu ordem para matar Estevão, o primeiro mártir. Então era um zelo acima do normal por causa do legalismo, turma. O que é o legalismo? Se o seu boi cair dentro de um buraco no dia de sábado, você deixa ele morrer porque é sábado. Tomara que ele sobreviva até domingo. Isso é um legalismo. Jesus dizia não. Se o seu boi cair numa ribanceira, cair num buraco no dia de sábado, nós não podemos deixar aquela vida morrer. Porque o legalismo faz isso. O legalismo fez isso na parábola do bom samaritano, aonde um sacerdote passa por um homem que tinha caído na mão dos bandidos e estava agonizando, e um sacerdote não faz absolutamente nada, porque se aquele homem tivesse morto e a sombra do sacerdote passasse por um cadáver, ele pagaria 40 dias de gancho, de purificação. Ele ficaria longe das suas atividades sacerdotais durante 40 dias. O levita pensava da mesma maneira. Eu ficar sem as minhas atividades no templo 40 dias, caso o homem esteja morto? Nananina, não. Não, pelo amor de Deus. Então, o que eles fizeram? Passaram de largo. E se não é o bom samaritano, aquele homem tinha morrido. Aonde está o amor? Não há amor. Só há legalismo. Só há religiosidade. É isso que Hebreus está trazendo para nós. Número 3. Quando se lê Hebreus, percebe-se no tom da fala uma clara preocupação do autor para com a possibilidade desses irmãos voltarem a se submeter aos rituais do templo. Hebreus tem até uma semelhança com Gálatas. Uma preocupação que o apóstolo Paulo tinha em Gálatas com esse ensinamento judaizante. Os irmãos deixarem a liberdade de Cristo, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou,
e voltar às antigas práticas judaicas, voltar à circuncisão, voltar aos 613 preceitos, voltar a ser judeu, mesmo estando debaixo de uma aliança superior. Então, toda a temática em Hebreus é essa preocupação de não voltarmos para os rituais veterotestamentários, aqueles rituais do Antigo Testamento, aqueles rituais da lei de Moisés. Número 4. Jerusalém se tratava de um ponto estratégico. Sendo lida em Jerusalém a carta aos Hebreus, poderia ser enviada às demais comunidades cristãs. Jerusalém era o centro da fé cristã. O concílio de Atos 15 foi em Jerusalém. Então, querendo ou não, existe sim uma estratégia geográfica para que, se acontecesse no centro, pudesse chegar em outras regiões, periferias, digamos assim. É muito mais difícil algo começar na periferia e chegar ao centro. É muito mais fácil algo começar num centro, onde tem muita circulação de gente, e aí abranger para a periferia, para outras regiões. Número 5. Existem aqueles que combatem esse ponto de vista com base em Hebreus capítulo 6, versículo 10. E esse texto de Hebreus, capítulo de número 6, verso de número 10, é bom a gente colocar na tela, é bom a gente ler. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, para se esquecer do vosso trabalho, para se esquecer do vosso amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, aos irmãos da igreja, e ainda servis. Esse texto, ele fala de justiça. Ele fala que Deus não é injusto. Ele fala de comunhão, ele fala de serviço, ele fala de cuidado. Mas existem pessoas querendo pegar esse texto de Hebreus para não entender o verdadeiro sentido da carta. Essa visão acredita que esse texto está reconhecendo as doações do público-alvo aos irmãos espalhados pelo mundo. Uma vez que a igreja de Jerusalém era uma comunidade pobre, seria pouco provável que ela tivesse condições de fazer doações para outras igrejas. Essa teoria, entretanto, não se sustenta, porque a pobreza não é prova de ausência de caridade. Na realidade, turma, as maiores caridades, as maiores ajudas, elas não vêm de quem tem muito. Porque quem tem muito é apegado ao dinheiro. As maiores caridades, as maiores vaquinhas, elas vêm de quem tem pouco. Pode ter certeza disso. Até numa igreja onde existe muito empresário, muita gente da alta, eles não ajudam tanto como numa igreja onde existem muitas pessoas assalariadas. Eu sei disso porque eu já fui pastor de diversas igrejas, diversas filiais, em diversas cidades, em diversos bairros. E eu posso falar com a minha experiência ministerial de carteirinha para vocês. As igrejas que eu pastoreei em lugares mais pobres, mais carentes, o pessoal tinha um coração muito mais aberto para as coisas do reino do que em lugares
com uma classe social mais rica. Então, esse argumento de que a carta não tenha sido escrita em Jerusalém, mas tenha sido escrita em outro lugar, não é um argumento tão plausível assim, porque a pobreza não limita a filantropia, a liberalidade. Ok, turma? Propósito. O principal propósito da carta aos Hebreus é firmar os cristãos judeus em sua fé em Cristo, protegendo-os da apostasia, do abandono da fé e do retorno ao judaísmo desnecessário. O autor percebe a necessidade de expor a real natureza do cristianismo como religião final e perfeita, apresentando a majestade de Cristo e colocando-a na posição de superior em tudo. Quando a igreja cristã descobrir que essa aliança é uma aliança superior, a igreja cristã vai deixar a religiosidade, a mitologia judaica. Tem igrejas aí que usam até a cabala. O que é a cabala, professor? É a numerologia judaica. Cabala é a numerologia judaica. Se tem uma coisa que judeu gosta é de números. Numerologia. Aí ele está preso ao 12, ao 7, ao 40. Turma, nós como cristãos não nos prendemos à numerologia, à cabala. Nós não ficamos fixados em números. Somos e estamos debaixo de uma aliança superior. Ainda no propósito, ele estimula os crentes a permanecerem firmes em sua confissão de fé, investigando-os a resistir aos incentivos à apostasia, porque o incentivo para a gente apostatar é demais, os atrativos são muitos. E o autor apresenta um Cristo supremo. São 3 os propósitos em Hebreus. Primeiro, demonstrar a superioridade em Cristo. Jesus está acima de tudo, acima de todos. Acima de qualquer rito, acima de qualquer religião. Segundo, estimular a perseverança dos fiéis. Ao longo do tempo, os nossos irmãos, eles parecem que estão perdendo a fé, perdendo o ânimo, enfraquecendo nas suas convicções, na sua fé. Estimular que eles permaneçam na fé, firmados na fé. Não temos que olhar para o mau exemplo, não temos que olhar para o homem. Ah, mas o meu pastor caiu. O homem é falho, irmão. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Não olha para ninguém, não. Olha para a tua salvação, olha para a tua fé. Advertir contra a apostasia. É o terceiro propósito na carta aos Hebreus. A apostasia está aí, cai quem quer. Não tem um ditado que diz, o golpe está aí, cai quem quer? A apostasia está aí. Tem muitos pastores apostatando da fé. Tem muitas igrejas que já se tornaram uma franquia, uma igreja. Tem igreja brigando aí por causa da logo. Tem igreja brigando aí por causa da marca. Isso é um escândalo para a fé cristã. Como é que o ímpio vê isso? Um assunto que deveria ser um assunto interno, particular, sendo exposto pela internet por pastores que apostataram e que não têm sabedoria nenhuma nem para lidar com os problemas internos da igreja. A igreja se tornou uma grife. O nome da igreja se tornou uma marca. Aonde vamos parar? Tema: a superioridade de Cristo. Se na prova eu perguntar para vocês qual é o tema de Hebreus, vocês vão ter que dizer
A superioridade de Cristo. Superioridade de Cristo é o nosso tema maior da carta aos Hebreus. O autor demonstra que Cristo é superior a Moisés. Olha, que você arruma uma encrenca com um judeu se você falar que Jesus é maior que Moisés. Mas é. Jesus ele é maior que Arão, é maior que Josué, é maior que Melquisedeque, o primeiro sacerdote. Porque Cristo é o Filho de Deus. Porque Cristo é superior aos homens. Ele veio antes dos anjos, ele veio antes dos homens. Os homens e os anjos são criaturas dele. Então, Moisés foi um grande homem de Deus, mas é menor que Cristo. Maria foi uma grande mulher de Deus, mas é menor que Cristo. Porque Moisés era um homem igual a mim e a você. Inclusive, ele matou o soldado lá. Teve um momento da vida de Moisés que ele se tornou um assassino. Sujeito a falhas, sujeito a erros. Jesus, ele é superior a Moisés, a Arão, a Josué. Jesus, ele é superior a tudo isso. Então, essa temática, ela precisa estar muito bem construída no coração de vocês. A superioridade do Cristo, a superioridade do nosso Senhor e Salvador. Tá bom, turma? Deu para entender essa aula de número 1?